colocar para gravar aqui. Então, dada essa pergunta, eu perguntei aqui, na verdade, se o porquê de os dois NADH formados na glicólise, eles poderem ser multiplicados por 3 ou por 2, né? Por que isso? Porque todo NADH que é produzido fora da glicólise, ele é multiplicado somente por 3. Né? Então, eu vou explicar para você, gente, eu vou responder isso aí de forma bem tranquila. Se liga aqui, ó. Primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que saber, o NADH do citosol, ele não entra na mitocôndria. De modo semelhante, o NADH da mitocôndria, ele não sai da mitocôndria, ele não consegue chegar ao citosol. A não ser que a mitocôndria ela sofra uma fratura na membrana, ela seja destruída, né, digamos assim, e aí basicamente você tem essa saída do NADH, essa mistura, mas NAD do citosol não se mistura com NAD da mitocôndria. Como a glicólise ela ocorre no citosol, esse NADH produzido no citosol ele não vai à mitocôndria. Aí temos um problema. Por quê? Porque é na mitocôndria que ocorre a oxidação do NADH. O NADH tem que ser oxidado lá na mitocôndria, para promover aquela liberação de elétrons, promover o transporte de elétrons, promover a fosforilação do ADP para produzir ATP lá na mitocôndria, na matriz. Nesse caso, como é que vamos contabilizar esse NADH se ele não conseguiu entrar na mitocôndria? Vamos ver. Eu vou explicar. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, se liga aqui, ó. Existe um sistema chamado lançadeiras, né? O sistema de lançadeiras. E o que são essas lançadeiras? As lançadeiras são mecanismos bioquímicos que atuam para transferir elétrons importantes na geração de energia de um compartimento a outro. E aí, veja bem, o que há de mais importante no NADH? É a molécula toda ou é uma parte dessa molécula, quando ela é quebrada? Que ela libera quando ela é quebrada? A parte. Uma parte. E essa parte é qual, gente? Parece frase de livro de autoajuda, né? A felicidade está nas coisas mais simples. Ser feliz para uma célula pode ser gerar energia, por exemplo, gerar ATP. A felicidade da célula é gerar ATP, ela continuar lá firme e forte trabalhando. E aí, esse ATP vem de uma coisa extremamente simples, chamada elétron. Então, o que importa do NADH não é a molécula toda, é uma pequena parte da molécula que ele libera ao ser oxidado. Então, vejam bem, partindo-se dessa lógica, dessa ideia, eu não preciso jogar esses dois NADH da glicólise lá dentro da mitocôndria. Mas se eu puder oxidar esse NADH já no citoplasma, pegar seus elétrons e jogar dentro da mitocôndria, e se lá dentro da mitocôndria eu tiver NAD, vejam bem, NAD oxidado, NAD+, recebendo esses elétrons, gente, vai ser a mesma coisa que esses dois NADH2, esses dois NADH entraram na mitocôndria. Mesma coisa em termos práticos, não, porque realmente eles não entram na mitocôndria. Mas assim, se eu tiver uma possibilidade de pegar o elétron desses dois NADH, vamos lá, pegar o elétron desses dois NADH, se eu tiver alguém, se ele for oxidado, liberar elétron, se eu tiver alguém para transportar esse elétron para dentro da mitocôndria, e aqui dentro da mitocôndria eu tiver NAD, olha que maravilha, gente. Ó, se eu tiver aqui dentro da mitocôndria NAD oxidado, que seja capaz de interagir com hidrogênio e que receba esses dois elétrons, legal. Dessa forma eu vou conseguir gerar o quê? Aqui, ó. Eu vou conseguir gerar dentro da mitocôndria mais NADH. Então, assim, tudo depende
da oxidação do elétron. Eu tenho que oxidar do NADH que está lá no citosol. Então, é justamente isso que vai acontecer. Renato, então nessa situação, convém multiplicar o NADH por 3 ATP. É verdade. E não por 2. Ainda você não explicou essa diferença, né? Quando é que 2 NADH2, 2 NADH, serão multiplicados por 2 ATP? Primeiro eu preciso mostrar como eles continuam sendo multiplicados por 3 para depois chegarmos a esse O aqui, certo? Então vamos começar. Vou explicar direitinho a vocês aqui o sistema de lançadeiras. Vamos lá. Renato, Oi. então essa diferença, ela seria tipo, porque eu tô meio que perdendo esses dois nadas, tipo, meio que fora da mitocôndria, e não necessariamente, porque assim, eu achava que essa diferença entre os 6 ou 4 ATP era porque como eu estava transferindo, tipo, a minha reação que antes estava acontecendo no citosol para dentro da mitocôndria, tipo, era como se, por causa disso, eu meio que tinha que gastar energia para poder fazer essa transferência. Aí que tá, Vanessa. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma vez, há 3 anos, teve um concurso para professor de biologia do governo do estado da Paraíba. E teve uma discussão muito grande em cima de uma questão que envolvia isso. E aí, porque esses detalhezinhos eles são muito cobrados em prova para professor de biologia. E aí, eu nem fiz esse concurso, o de 2017. Fiz o de 2019, fiz o do ano passado. E aí, o que acontece? Muita gente tem um grupo no Facebook tal desse concurso tal, e aí muita gente começou a questionar isso. Deixa eu te dizer, esse ou 2 ATP eu até entendo e muita gente entende dessa forma que você está explicando, que mediante a necessidade de passar, né, passar o NADH para dentro da mitocôndria, que não consegue, só passa o elétron, haverá um gasto de 2 ATP. Não haverá gasto. Haverá falta de produção. Aí o cara fica, como assim? Né? Não haverá gasto, mas haverá falta de produção? Isso mesmo. Não é porque haverá um gasto de 2 ATP, haverá um gasto de ATP para transferir o elétron. É porque 2 ATPs deixarão de ser produzidos. Não vai gastar nada, mas 2 ATPs deixarão de ser produzidos. Aí, para você entender isso direitinho, primeiro eu vou ter que explicar o que é uma lançadeira. Vou mostrar o primeiro tipo de lançadeira, que é esse aqui, que não gasta ATP e não deixa de produzir também. E depois eu vou te mostrar o segundo tipo de lançadeira. Nesse segundo tipo de lançadeira, eu deixo de produzir 2 ATP. Eu não gasto nada, mas eu deixo de produzir 2. Eu sei que ainda está confuso, mas vai deixar de ficar confuso daqui a pouco. Vamos lá. Já já eu te respondo isso com mais precisão. Na verdade, isso aí acontece muito. Inclusive, foi uma discussão gigantesca lá no grupo dos professores de biologia, porque em nível superior eu consultei João Paulo, Eliseu, as sumidades da bioquímica aqui da UFRN, e eles confirmaram, não há gasto. Deixam de ser produzidos 2 ATPs. Eu vou mostrar por quê. A verdade por trás disso. Então, shuttles ou lançadeiras. Essas lançadeiras, na verdade, são sistemas bioquímicos que transportam elétrons de um compartimento para outro dentro da célula. O que acontece com o NADH que se forma na glicólise? Eu vou ler o texto aqui, mas eu vou explicar bem direitinho com detalhes. As duas moléculas de NADH formadas durante a glicólise, quando da passagem de gliceraldeído fosfato para ácido fosfoglicérico, produzem, em geral, apenas 2 ATP e não 3, como no caso dos NADH formados no interior da mitocôndria, constituindo-se, portanto, uma exceção. Vamos saber que exceção é essa.
Mas por que 36 ou 38 ATP? Por que não somente 36? Por que não somente 38? Porque pode ser 36 ou 38. Vamos lá. Tá aqui, gente. Tem um errinho aqui, certo? Isso aqui não é para estar escrito espaço entre as membranas, isso aqui é citoplasma. Deixa eu... Isso aqui é citoplasma. Aí, citoplasma, certo? E aí, basicamente, o que, que vai acontecer? Olha o NAD. Olha, gente, olha como é lindo esse processo. Está aqui o NAD. Está aqui o NAD H produzido no citoplasma. NAD H. Vou grifar de vermelho. Vou grifá-lo aqui de vermelho. NADH, beleza? Esse NADH, produzido na glicólise, ele vai ser oxidado no próprio citoplasma. No próprio citoplasma. Quando ele é oxidado, ele libera o quê? O NAD oxidado, que é o NAD+, né? Libera hidrogênios e libera também o quê? Elétrons. Aí tem um composto químico que apresenta 4 carbonos, que é chamado ácido málico, ou malato. Esse malato, ele pega os 2 hidrogênios. Olha um aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, está bem pequenininho. Não sei se na tela está dando para aparecer esse sinalzinho de menos. E outro elétron aqui. Estão vendo? Os 2 elétrons. Sim, beleza? Os 2 elétrons oriundos da oxidação do NADH da glicólise vão para a molécula do malato. O malato fica carregado negativamente. Na verdade, fica carregado. Ou seja, que massa, né? O NADH, que foi produzido na glicólise, vai conseguir jogar os 2 elétrons lá dentro da mitocôndria. E aí, Vanessa, principalmente, presta atenção que você questionou isso aí, vai depender de quem está dentro da mitocôndria, na matriz, recebendo se é NAD ou FAD. Se a lançadeira ela for NAD dependente, ela dependa do NAD dentro da mitocôndria, aí eu produzo 38 ATP, eu multiplico aquele NADH por 3 ATP mesmo. Mas se quem estiver esperando dentro da mitocôndria for o FAD, gente, o FAD ele produz 1 ATP a menos. 1 ATP a menos. Como eu tenho 2 moléculas de NADH sendo produzidas lá na glicólise, eu vou fazer isso 2 vezes. Então, para não confundir, é melhor eu explicar essa lançadeira, como ela funciona por completo, para depois explicar a lançadeira FAD dependente. Vamos lá. Essa lançadeira é a lançadeira típica das células do fígado, das células do miocárdio e das células dos túbulos renais. Ocorre esse tipo de lançadeira. E aí, olha o que vai acontecer. Lembre, esse NADH que está aqui, ó, esse vermelho, ele foi produzido no citosol por ocasião, né, da glicólise. 2 moléculas dessas foram produzidas. Então, essa lançadeira vai jogar o quê? Isso aí 2 vezes, né? Por cada molécula de glicose. Uma molécula de glicose, quando sofre glicólise, gera 2 NADH. Então, quebro, oxido NADH, libero 2 elétrons. Esses 2 elétrons são capturados por um ácido orgânico chamado malato. Só que assim, o malato está carregado. Um composto que tem carga não atravessa uma membrana lipoproteica, fosfolipídica. Só que aí tem um transportador. Olha que transportador legal, esse rosa aí que está aparecendo na parte de cima. É o transportador malato alfa-cetoglutarato. O que quer dizer isso? Ácido málico entra na mitocôndria, na matriz, olha que lindo, ó, o ácido málico ele consegue entrar por esse transportador na matriz. E quando ele chega aqui na matriz, lembra que ele está com 2 elétrons que vieram lá da oxidação do NADH, lá do citosol. Então, tudo só alegria agora, gente. O elétron agora está dentro da mitocôndria, está na matriz. Não precisou o NADH entrar. Mas ele oxidou, liberou elétron e os elétrons conseguiram entrar. Show de bola. Quem está esperando esses 2 elétrons aqui dentro da matriz? Lindo, né? É o NAD+. É o NAD oxidado. Que vai pegar o malato, ele vai entregar esses 2 elétrons ao NAD oxidado e aí eu vou ter a produção de quê?
dentro da matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, vou ter a produção de NADH. Então, assim, gente, de um modo bem grosseiro, é como se, não é, mas é como se esse NADH tivesse entrado na mitocôndria. Vocês compreendem isso? Tranquilos? Tranquilas? Sim. Não aconteceu, mas é como se esse NADH ele tivesse direto entrado na mitocôndria, que formou o NADH aqui. Então não vai ter problema em cálculo algum, continua-se, né, multiplicando o NADH por 3 ATP. Tudo bem, Vanessa? Juliana já disse que está ok aí, né? Então, só com essa lançadeira já é possível, né, você transportar, né, o elétron e não o NADH. Porque NADH que está no citosol não se mistura, não entra na mitocôndria, né? E esse NADH que está na mitocôndria, ele foi formado pelos elétrons daquele que estava lá fora. Então, basicamente, deu tudo certo, tudo ok, graças ao sistema de lançadeiras. Certo? Mas ainda não expliquei o porquê do ou. Vamos com calma. Aí, só para finalizar, gente, tá? O esqueminha da lançadeira. Se eu tenho um NADH aqui na matriz, basta que ele seja oxidado para quê? Para liberar os elétrons, para que ocorra a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, produz ATP. Então, não precisa mudar o cálculo em nada aqui, quando a lançadeira é NAD dependente. Se a lançadeira é NAD dependente, se ela depende do NAD dentro da mitocôndria para receber o elétron, show de bola. Não altera em nada o cálculo, certo? Sim, aí depois esse ácido málico é convertido em ácido oxalacético. O ácido oxalacético é convertido em ácido aspartico, que é um aminoácido, né, o aspartato. Muito utilizado como adoçante. Vanessa está ligada aí, né? Vanessa da área de alimentos também. O ácido aspartico é quem forma o aspartame, né? Um edulcorante, um adoçante. E aí, esse ácido aspartico, ele volta por um transportador glutamato aspartato, que é esse rosa de baixo. Aí esse ácido aspartico se converte em outro aminoácido, que é o ácido glutâmico, o glutamato. E nessa conversão ele forma de novo oxalacetato. Aí o oxalacetato forma malato, que recebe os elétrons de outra molécula de NADH e fica ciclando, né, gente? Dessa maneira, é como se eu tivesse catapultando, eu tivesse uma catapulta, né, que ficar jogando o elétron para dentro da matriz mitocondrial. É um processo fantástico, né, essa lançadeira aí. Eu vou apagar os rabiscos aqui. E aí a gente vai... Eu fiz um esquema aqui, só para entender também direitinho, ó. Citosol, mitocôndria, membrana interna, NADH, oxida, né, liberando os elétrons para o malato. Olha que legal, ó. O elétron do NADH, da oxidação do NADH, é recebido pelo malato. Aí o malato, ó, vai para dentro da mitocôndria e esse malato joga os elétrons para quem? Para o NAD. Aí eu tenho agora, ó, é a mesma coisa. NADH mais H+, formado no citosol na glicólise, doou os elétrons para o NAD dentro da mitocôndria. Aí eu formei do mesmo jeito, ó, NADH mais H+. E aí reitero que isso aqui é como se esse NAD H tivesse entrado direto na mitocôndria, mas ele não entrou. Então, por isso que não tem alteração nenhuma de cálculo. Perfeitinho, gente? Tranquilo? Vamos lá. Isso aí você já viu, eu vou só continuar aqui, ó. Sim, aí o NADH vai lá para a fosforilação oxidativa, como eu falei. Aí voltam, né? Os transportadores voltam, começa tudo de novo. Beleza. Agora vamos entender o lance de multiplicar por 2. Aí sim. Esse tipo de lançadeira é a lançadeira FAD dependente. FAD. Ela depende do FAD. Certo? Lançadeira FAD dependente. FAD. É a lançadeira que ocorre por exemplo, na musculatura estriada esquelética e também nos neurônios. Vamos lá.
Então, gente, ó, vou explicar aqui direitinho. Lançadeira do glicerol fosfato. Vamos ver como é que isso acontece. Glicólise acontece no citosol, certo? Glicólise ocorre no citosol. Então, aqui nós temos o citosol. E aqui nós temos a matriz mitocondrial. A imagem ela não está de acordo com a realidade, né? Porque a gente sabe que tem duas membraninhas dessa, né? Uma membrana externa, um espaço intermembranas e uma membrana interna e a matriz. Mas tudo bem, só um esquema. Não vamos morrer por isso, não. Olha, a glicólise vai gerar o quê? NADH mais H+, duas moléculas, mas a gente vai trabalhar com uma, porque o que acontecer para uma, supostamente ocorre com a outra, né? O que a gente vai fazer? Vamos oxidar, já que esse NADH não consegue chegar aqui à matriz, vamos oxidá-lo. E aí vamos liberar NAD+. Tudo bem, Renato, e os elétrons? Quem é que pega esses elétrons? Esses elétrons são pegos por uma molécula chamada glicerol fosfato. O fosfato naturalmente já tem carga negativa, né, gente? Mas a molécula adquire mais duas, ó, glicerol fosfato. O glicerol fosfato, ele está agora energizado, está com 2 elétrons aí, né? Que vieram da oxidação do NAD. Aí o que ele pode fazer, o glicerol fosfato? Ele pode doar, ele pode... gente, o glicerol fosfato tem 1, 2, 3 carbonos. É um álcool, né? O glicerol, pequenininho. É um álcool que está fosforilado. Esse glicerol fosfato, quando ele entra na mitocôndria, ao invés dele doar os elétrons para NAD dentro da mitocôndria, ele não doa para NAD, ele doa para quem? Para o FAD. E aí, se o FAD acaba de receber elétrons, ele vai se transformar em FADH2, né? Elétrons e hidrogênios. Só que esse danado desse FADH2, quando ele é oxidado, ele transfere os elétrons que ele recebeu lá do glicerol fosfato para 2 complexos transportadores capazes de bombear hidrogênios, né? Vocês devem lembrar que na cadeia respiratória, eu sou obrigado a voltar aqui, ó, para a gente entender isso melhor. Na cadeia respiratória, aqui, pronto, na cadeia respiratória, os elétrons oriundos da oxidação do FADH2, eles reduzem somente o complexo 3 e o complexo 4. Então, deixa de ser produzido um ATP que poderia ser produzido caso o elétron do FAD, da oxidação do FADH2, tivesse reduzido o primeiro complexo transportador, e não houve redução. Então, na lançadeira FAD dependente, cada molécula de NADH, né, ao transferir seus elétrons para o FADH2 que está dentro da matriz, por meio do glicerol fosfato, deixa de produzir um ATP. E aí, como aquilo vai acontecer com 2 vezes, eu vou deixar de produzir 2 ATP. Vanessa, querida, o que você me diz disso? Agora ficou claro? Professor, então essa diferença no final já é oriunda logo daí, né? Por isso que no final dá aquela diferença. Sim, no caso, aqui ó, se quem recebe o elétron, é o FAD, o FADH2, ele vai, no caso, se formar lá na matriz mitocondrial, e quando ele inventa de se oxidar, ó, quando essa reação aqui ocorre ao inverso, ó, deixa eu só fazer aqui, ó, quando o FADH2 se oxida e libera FAD mais elétrons, os elétrons do FAD já vão reduzir o terceiro complexo transportador e não o primeiro. Na verdade, ele reduz o segundo, mas o segundo não transporta hidrogênio, não bombeia H+. Aí joga para a coenzima Q. A coenzima Q também não bombeia H+, só transporta elétron, aí transporta para o complexo 3. Aí esse complexo 3, sim, ele bombeia 4H+. Aí vai para o citocromo, não bombeia hidrogênio. Depois vai para o complexo 4, bombeia o quê? 2H+.
2, né? Mas a gente faz aquela conta antiga e diz que é 4. Então, na verdade, não é que sejam gastos 2 ATP, vejam bem. Deixam de ser produzidos 2 ATP. Vocês entenderam isso? É confuso, viu, gente? Isso aí é complexo. Por isso que eu Porque tenho... eu pensava que essa diferença era só por causa Entendi. desse bombeamento no final. Só que para acontecer esse negócio no final, essa diferença já é logo no início do processo, né? Pois é. O NADH vai depender de quem está esperando. Se é NAD que está esperando na mitocôndria o elétron, que veio lá, ó. Primeira coisa que você tem que pensar, NADH da glicólise é formado no citoplasma e não entra na matriz, não entra. Nem o NAD da matriz vai ao citosol. Então eu tenho que ter um menino de recado. Um moleque de recado que vai levar esse recado, que é o elétron. Esse moleque é o malato, né? Aí o malato, quando é ele, o moleque de recado, ele joga lá, né? E aí o NAD recebe. Então não vai ter alteração nenhuma. É como se NADH da glicólise conseguir, é como se ele conseguisse atravessar as duas membranas e chegar à matriz mitocondrial. Então não altera em nada o cálculo. Mas se o garoto de recado, ó, não for um menino, M de menino, for um garoto, G de glicerol, né? Se for o glicerol, aí o glicerol ele não doa o elétron, ele não entrega os elétrons vermelhinhos aqui, ó, para o NAD. Ele entrega para o FAD. E a gente sabe muito bem que quando o FAD recebe elétrons, ele é reduzido, vai a FADH2, que é o FAD reduzido, e depois, quando ele é oxidado, ele libera esses elétrons na cadeia respiratória. Só que os elétrons resultantes da oxidação do FADH, ele só reduz 3 complexos transportadores, sendo que somente 2 deles bombeiam H+. O primeiro complexo, que é o NADH desidrogenase. Olha o nome, NADH desidrogenase. Só recebe elétron do NAD e não do FAD. Então, nesse caso, deixam de ser produzidos quando a lançadeira é do tipo glicerol fosfato, quando a lançadeira é FAD dependente, deixam de ser produzidos 2 ATP. Deixam, repito, enfaticamente, deixam de ser produzidos 2 ATP. E não são gastos, não são gastos. Eles deixam de ser produzidos. Tudo bem? Assim seria bom demais, né? Assim seria tipo, eu tô liso, eu não tenho R$1 no meu bolso, né? Aí eu dizia, pô, eu gastei 1 milhão, eu gastei 2 milhões de reais. Conversa de malandro, né? Pô, meu amigo, né? Vou fazer essa transação com você aí, né? Esse negócio. Mas eu vou te pagar outro dia, porque ontem mesmo eu gastei 2 milhões de reais, né? Aí o cara, não, meu amigo, deixa de ser migueloso, você não gastou 2 milhões, você nunca teve, você nunca produziu 2 milhões. Você entendeu a diferença? Tudo bem? Então, eis a verdade sobre as lançadeiras. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso que você falou, Vanessa, isso é replicado assim aos montes, né? Aos montes. Mas eu bato no peito e digo que eu tive professores de bioquímica, meu amigo, que os caras eram foda. São, né? São. Eles, tipo, isso já passou pela minha cabeça, né? Mas os caras, eles fizeram minha base na bioquímica tão boa que eles explicaram esse detalhe. Inclusive, essa mesma pergunta que você tocou nesse assunto, Vanessa, essa mesma pergunta foi feita numa aula de graduação, onde as pessoas perguntaram isso. E João Paulo, eu lembro que ele disse, não é que gasta ATP, não, é deixa de ser produzido. Deixam de ser produzidos. Beleza? Eu vou apagar aqui para a gente finalizar com os agentes, né, inibidores, os agentes inibidores da respiração, né? Olha aqui, eu também fiz um esqueminha, né, para lançadeira do glicerol fosfato. NADH é oxidado, libera os elétrons para o glicerol fosfato com elétron passa, né, esses elétrons para o FADH2, para o FAD, né? Coenzima Q. Aí o complexo transportador 3, né, que já é ativado pelo FAD, o 2 é ativado pelo FAD, o 3 também.
E aí você vai ter uma diferença, né? Gente, é tanto cálculo que isso confunde o aluno, certo? Então, nesse caso, ó, eu expliquei o porquê do ou. Eu acabei de explicar o porquê do 36 ou 38. É por causa das lançadeiras, certo? Então, está aqui explicadinho o porquê dos 36 ou 38, certo? Só que aí tem uma diferença também. Isso aqui é cálculo atual ou cálculo antigo? 36 ou 38 ATP. Isso aí é cálculo antigo, né, gente? Essa contabilidade é do cálculo antigo. Só que eu expliquei a vocês já, né? Já expliquei a vocês que o Peter Mitchell, né? Que foi quem elaborou a hipótese quimiosmótica lá na cadeia respiratória aqui, ele descobriu que o complexo transportador 4, ele não bombeia 4H+, bombeia 2. E a gente sabe que a cada 4, a rima, né, gente? A cada 4H+, que retornam à matriz, gera-se uma força protomotriz, certo? Então, se 4H+, que retornam à matriz, geram uma força protomotriz e produz 1 ATP, se voltar a metade disso, ó, 2H+ retornar à matriz, eu vou formar metade de um ATP. Então, nesse caso, ó, os elétrons da oxidação do FADH2, eles bombeiam, permitem o bombeamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aí, convertendo-se em ATP, dá 1,5, 1,5 ATP. Então, no cálculo atual, os elétrons da oxidação do FADH2, um FADH2 consegue produzir 1 ATP e meio. E um NADH2, né, um NADH, os elétrons da oxidação do NADH bombeiam, permitem o bombeamento de 4H+, mais 4 aqui dá 8, mais 2 aqui totalizam 10. Então, convertendo-se o retorno de 10H+ à matriz, eu vou ter 2,5 ATP. Tudo bem para vocês essa continha aí? Sim. Sim, tudo certo. Beleza. Então, agora, vamos finalizar. Deixa eu ir lá na... Aqui, ó. Estudos recentes, com base em medidas mais precisas, mostram que na oxidação de cada NADH a NAD na cadeia respiratória, a energia liberada seria o bastante para formar apenas 2 ATPs e meio, e não 3. O mesmo vale para a oxidação do FADH2, a FAD. Formam-se apenas 1,5 moléculas de ATP em vez de 2. Com esses novos dados, desculpem, com esses novos dados, o saldo final modifica-se. E aí você tem lá, ó, no citosol, 2 NADH vezes 2,5, 5 ATP, menos 2 gastos com as lançadeiras, 2 ATP, que é a oxidação direta do substrato, né, que produziu 2. Saldo 1, 5 ATP ou 7 ATP, dependendo da lançadeira, né, gente? 7 ATP na célula do fígado, do coração e dos tubos renais e também nas bactérias. Olha que coisa interessante. Por que essa colocação aqui? Porque as células do fígado, do coração e dos tubos renais e das bactérias geram 7 ao invés de 5. Aí você diz, lançadeira. Qual é o tipo de lançadeira? FAD dependente ou NAD dependente? Nada independente. NAD dependente. Só que aí, ó, eu coloco esse texto de propósito, eu ainda boto aqui bactéria de gaiata. Renato, mas bactéria não precisa de lançadeira. Porque ela não tem mitocôndria. Perfeito. Então, tudo ocorre no citosol. Todo o NADH que ocorre na glicólise, lá no citoplasma da bactéria, vai ser oxidado no citoplasma mesmo. Então, não precisa ficar jogando. Não tem essa de nada da mitocôndria não se mistura com nada do citosol. Em bactéria não tem mitocôndria. Então, tudo ocorre no citosol. Beleza? Por isso, gente, que bactéria sempre vai dar o quê? O valor maior. Na respiração aeróbica de uma bactéria, eu não vou ter esse negócio de 36 ou 38, é 138. No cálculo atual, 30 ou 32, é 132 na bactéria, certo? Porque ela não tem lançadeira. Na mitocôndria, ó, calculando aqui direitinho, ó, lá no ciclo de Krebs, 8 NADH, 8 que eu digo, gente, porque são 6 das duas voltas, cada volta tem 3, então duas voltas geram 6.
e 2 da etapa preparatória. Então, eu vou ter 8 NADH, vezes 2,5 dá 20 ATP. 2 FADH, que é 1 por volta, vezes 1,5, 3 ATP, certo? Porque eu devo, isso aqui, na verdade, ó, esse 2 aqui que vocês estão vendo, é porque eu já multipliquei por 2, né? Que são 2 moléculas de piruvato, de acetil. Então, o saldo total, sim, 2 ATP, que seriam os 2 GTP, 1 por volta, e aí 25 ATP. Se eu somar com os 7, eu vou ter 32, se eu somar com 5, eu vou ter 30. Então, ó, no cálculo atual, uma molécula de glicose, consegue, no cálculo atual, gerar 30 ou 32 ATP na respiração aeróbica. Beleza? Tranquilos? Então, é isso que acontece aí na diferença dos cálculos. Meninas, eu vou encerrar essa primeira parte. Eu tenho aí 1 minuto e 1 minuto e pouco aqui. E aí eu vou voltar com as substâncias que afetam a respiração aeróbica, certo? Os inibidores. E além disso, eu vou já iniciar a fotossíntese, né? No próximo tempo. Então, vou encerrar aqui. Daqui a pouco a gente volta.